Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós iremos ensinar como que nós podemos criar aqui uma Bíblia online utilizando o Axis. Note que eu abri aqui meu formulário e aqui ele já abriu aqui, ó, a Bíblia no livro de Gênesis. Eu consigo aqui navegar por qualquer livro. Por exemplo, se eu quiser ir para o livro de Isaías, ó, começo a digitar aqui Isaías, coloco o capítulo que eu quero. Coloquei aqui capítulo 45, posso clicar no botão ir aqui ou enter do meu teclado, que ele já vai para o capítulo do livro selecionado. Posso clicar aqui em ouvir e aí você vai ouvir aqui a leitura desse texto. Olha só. Assim diz o Senhor ao seu ungido, o Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de... Isso aqui nós iremos desenvolver com o Axis utilizando o novo controle de navegação que a Microsoft introduziu nas mais recentes atualizações do nosso querido Axis. Agora com esse novo navegador baseado no Microsoft Edge, que por sinal é baseado no Chromium, ele pode renderizar qualquer página da web, mesmo que ela utilize JavaScript. Então tudo isso nós iremos aprender logo após a vinheta. Vamos dar início aqui ao nosso desenvolvimento. Então a primeira coisa que eu quero é um formulário onde o usuário irá ver a Bíblia, onde ele irá ler a Bíblia, né? Então vamos vir aqui em criar. E eu tenho aqui essa opção de mais formulários e eu vou escolher esta opção aqui. Pelo motivo deste formulário aqui, ó, caixa de diálogo restrita, ele já vem configurado já da maneira que nós queremos. Então eu vou clicar aqui. Então já abri ele aqui. Vou remover esses dois botões. Na verdade, vou deixar um botão aqui que eu vou utilizar ele. Vou apagar apenas o botão OK e vou deixar esse botão cancelar. Perfeito. Agora nós precisamos colocar aqui duas caixas de texto, uma para o usuário poder informar a sigla do livro e o outro para ele poder colocar o capítulo do livro que ele quer ler. Então, vamos já pegar aqui uma caixa de texto. Vou largar ela aqui. Deixa eu minimizar aqui esse painel de navegação. E essa caixa de texto aqui nós vamos trabalhar nela para deixar ela formatada da maneira que nós queremos. Então aqui, ó, nesse rótulo aqui nós vamos selecionar o rótulo e eu vou pôr aqui nele livro, pois será a caixa de texto que irá exibir o livro para o usuário. Vou selecionar aqui os dois, organizar, alinhar e alinhar à esquerda, que aí eles encostam aqui um no outro. Em página inicial, eu vou alterar aqui a cor da fonte para preta, para ficar uma cor mais forte. Vou aumentar um pouco mais aqui este tamanho. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E aqui agora, ó, este outro aqui que está livre, eu vou pôr como capítulo. Perfeito. E agora eu vou diminuir, ó, o capítulo ele não precisa ser grande, então eu vou diminuir ele bem aqui. E vou pegar esse carinha aqui e vou trazer aqui para frente, para ficar mais ou menos aqui. Tudo certo? E agora este botão aqui, ó, eu vou trazer ele para cá também. Note que esse botão ele está mais alto do que a nossa caixa de texto. Então vou selecionar o botão e a caixa de texto, vou vir aqui em organizar, tamanho e espaçamento e vou colocar aqui, ó, no mais baixo. Perfeito. E nesse agora, como eles estão da mesma altura, eu vou selecionar apenas o botão, vou vir aqui em formato e em alterar forma, vou escolher esta forma aqui deste quadradinho aqui. Perfeito, isso mesmo. Agora aqui basta eu alterar aqui a legenda e colocar aqui o nome ir e duas setinhas para frente. Pode colocar um ícone aí, o Axis ele tem alguns ícones, você pode colocar. Eu estou colocando assim, apenas para ganhar aqui agilidade. Perfeito, agora vamos renomear esses controles. O primeiro controle que eu vou renomear vai ser esse txt2, que vai ser o livro. Então vou vir aqui em outra e o nome dele vai ser txt livro. E agora esse outro controle aqui, que onde terá o número do capítulo, será txt capítulo, aliás, txt capítulo sem acentos ou sinais especiais. Dessa forma, txt capítulo, ok. E o botão aqui eu vou renomear ele para btn ir, apenas isso.
Perfeito, vou clicar aqui em salvar e aí ele já me pediu para eu dar um nome para o meu formulário. E o nome do formulário será FRM Bíblia. E vou dar OK. Pessoal, para quem é membro do nosso canal, você vai receber este arquivo aqui completo, tá? Funcionando, com a Bíblia funcionando, tudo certinho. Você vai ter acesso, né? Aqui eu vou postar aqui no próprio canal para que você consiga usar aqui, baixar e ver o código fonte. Perfeito? E aí vamos seguinte, agora eu vou dar um salvar aqui, vou executar e olha aqui, está aqui a nossa Bíblia, perfeito. E agora eu quero que quando eu abro ela aqui, ela já abra maximizada. Então vou entrar aqui no modo design, vou vir aqui no evento ao abrir, os 3 pontinhos, construtor de código, e vou vir aqui no evento ao abrir. Pessoal, o que nós vamos utilizar aqui nesse formulário vai ser um novo controle de navegador chamado Edge, que a Microsoft atualizou. Ela na verdade incluiu no Axis, ela não removeu o controle antigo, que era o Web Browser, mas ela apenas acrescentou mais um controle. Deixa eu fechar aqui essa janela de verificação imediata do meu VBA. Então, no momento que eu abrir aqui o formulário, eu quero que ele maximize. Então vou escrever aqui, do cmd.maximize. Perfeito, vou salvar, vou fechar aqui também. E agora vou abrir. O que acontece quando eu abro? Ele já me deu aqui, todo o tamanho aqui, já expandiu. Perfeito. Agora eu vou fechar aqui. E nós precisamos agora incluir o nosso controle Web Browser aqui, no caso o nosso novo controle Edge. Só que antes disso, o controle Edge, eu vou vir aqui na caixa de controle, formulário de design, e eu tenho aqui esses controles. E eu tenho aqui o controle de navegador EDGE, ou Edge. Esse controle aqui é um novo controle incorporado no Axis. Então nós devemos usar esse controle e não esse outro que tem aqui, Tem o controle navegador da web. Então esse você não deve mais usar, pois ele está obsoleto e ele é baseado no Internet 7. Ele não executa JavaScript. Esse aqui já executa JavaScript, por esse motivo nós vamos conseguir executar a Bíblia online aqui no nosso formulário e ter esta Bíblia no nosso Axis. Esse novo controle aqui, ele é baseado no Chromium, que obviamente é absolutamente moderno e é compatível com todas as tecnologias web do momento. Só que para eu incorporar esse controle aqui, eu tenho que ter um link para associar ele, para ele exibir. E o link que nós vamos trabalhar, pessoal, vai ser esse link aqui, https://www.bibliaonline.com.br. Então, este é o site que nós iremos acessar através do nosso controle web browser. E nós temos aqui, esse aqui é um site que exibe aqui uma Bíblia, e nós temos aqui as versões das Bíblias. Então eu vou utilizar esta versão aqui, Você entra neste endereço aqui e daí você tem acesso às Bíblias. E daí eu vou nessa versão, nova versão Almeida Revista e Corrigida, na verdade. Eu quero esta versão. Vou clicar aqui, Note que aqui eu tenho o endereço. Então quando eu clicar aqui Almeida Revista e Corrigida, ele carregou aqui, Almeida Revista e Corrigida, e ele me deu aqui na frente aqui do endereço, ele pôs uma barra e colocou ARC para indicar que eu estou na versão Almeida Revista e Corrigida. Perfeito. Agora eu quero ir para um livro na Bíblia. Então eu vou aqui, embaixo, e eu tenho aqui o livro de Gênesis. Eu vou clicar em Gênesis, que eu quero que ele inicie no livro de Gênesis. Note que quando eu clico no livro de Gênesis, ele acrescentou uma barra a mais e um GN, ou seja, esse GN aqui, ele indica qual que é o livro que eu estou. Então, eu posso agora selecionar aqui em Gênesis o capítulo, e eu vou vir aqui, capítulo 1. Então, ele carregou a Bíblia aqui no capítulo 1 e eu posso, inclusive, clicar aqui para ouvir. Perfeito, então note que a nossa URL, o nosso endereço, ele está sendo composto pela versão da Bíblia, pela sigla do livro e pelo número do capítulo. Se eu alterar o número do capítulo diretamente aqui na URL, por exemplo, Gênesis, se eu colocar aqui capítulo 3 e der Enter, o que vai acontecer? Ele vai para Gênesis capítulo 3. A mesma coisa acontece se eu alterar aqui a sigla. Se eu colocar aqui, por exemplo, Apocalipse é AP. Se eu colocar aqui AP, eu posso colocar qualquer capítulo aqui, eu vou deixar o 3 mesmo, mas poderia ser qualquer outro capítulo. E der Enter, ele vai para Apocalipse
capítulo 3, olha só. Perfeito, então nós vamos precisar apenas lá no nosso controle web browser sempre fazer a concatenação para adicionar ao nosso controle que nós iremos acrescentar ele. Nós precisamos sempre estar alterando aqui a sigla do livro e o capítulo para que seja exibido corretamente ali no nosso web browser. Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar, ó, eu vou voltar aqui para Gênesis capítulo 1, pois vai ser o livro inicial, né? Quando abrir a Bíblia, ela vai ser aberta em Gênesis capítulo 1. Então eu vou pôr aqui, ó, GN de Gênesis, e aqui na frente eu vou colocar, após a barra, né? Eu vou indicar o capítulo, que é o capítulo 1. Então perfeito, ó. Eu quero que ela já abra nesse texto aqui, neste livro aqui, nesse capítulo. Então vou copiar, dar um Ctrl C aqui no endereço e posso inclusive fechar esse controle aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, vou selecionar aqui o meu controle do navegador Edge. Então você deve selecionar esse controle aqui. Então dá um clique aqui e vamos adicionar. Olha, você tem que sempre adicionar o controle, esse novo controle navegador Edge, tá? Não é o controle web browser. O web browser é o antigo, esse aqui é o recente. Então vamos soltar aqui o nosso controle web browser, aliás, o nosso controle Edge. E aí eu tenho que inserir o hiperlink, e eu tenho aqui o endereço. Então eu vou apenas colar aqui o nosso endereço que nós copiamos e vou clicar neste botãozinho aqui, ó. Ele vai carregar aqui, ó, para nós. E aí ele vai automaticamente abrir o Edge aqui nesta referência. Mas eu não preciso disso, eu posso fechar aqui novamente. Eu só preciso agora clicar em OK. Perfeito. Agora eu vou clicar aqui em salvar. E eu vou dar um nome aqui para esse nosso controle web browser. Eu vou vir aqui em outra. E aqui em outra eu vou dar o nome dele de... como é um controle navegador, eu vou colocar... BW de web browser, perfeito, ou Edge browser, alguma coisa do tipo. Então vou colocar o nome aqui, BW. Perfeito, esse aqui é o nome desse nosso componente, BW. Vou clicar aqui em salvar novamente, só para garantir. Vou fechar aqui agora, ó, e vou abrir. Vamos ver o que acontece. Abrir e ele vai carregar agora aqui para mim. Note que ele abriu, mas ele não expandiu, não? Abriu certamente aqui, ó, corretamente o livro do Gênesis, só que eu quero que ele abra e expanda também aqui o controle web browser, o controle Edge, né? Ele assuma todo o tamanho aqui da nossa tela. Então eu vou ter que alterar aqui as ancoragens do nosso controle. Então vou selecionar aqui o controle web browser, vou vir aqui em formato e logo aqui embaixo, ó, eu tenho ancoragem horizontal está à esquerda, eu vou colocar ambos, e eu tenho ancoragem vertical, vou pôr aqui também como ambos, ou seja, eu quero que na ancoragem à esquerda ele não fique só na esquerda, mas ele amplie tanto para a esquerda quanto para a direita, por isso que eu pus ambos. E ancoragem vertical, eu quero que ele tanto amplie para cima como também para baixo, por isso que nós escolhemos aqui a opção ambos. Beleza? Então vou salvar aqui e vou executar agora para ver. Ó, executando, pessoal. Agora note que ele abriu aqui, ó, e ele tomou todo o tamanho aqui da nossa tela. Obviamente que eu já abri aqui no Gênesis capítulo 1 e eu posso inclusive navegar pelos capítulos aqui, né? Se eu clicar aqui, ó, em qualquer um desses capítulos, eu vou para o capítulo que eu selecionei aqui, ó, 28, foi para o 28. Vou voltar para o capítulo 1. Vou vir aqui no capítulo 1. Só que eu quero fazer essa seleção por aqui, ó, por essas nossas caixas de texto, tanto no livro quanto no capítulo. Então como que nós iremos fazer isso? Vou entrar aqui no modo design novamente do nosso formulário. E agora no código do botão ir, eu vou vir aqui em evento. E aí ele tem uma macro, né? Por isso nós aproveitamos o botão que foi criado automaticamente com o formulário. Eu vou remover essa macro, ó. Vou vir aqui nos 3 pontinhos agora e vou vir em construtor de código. Ok? Aqui no construtor de código, ó, eu estou no código do botão ir. E agora basta eu fazer uma verificação. Eu só vou alterar o livro e o capítulo caso tanto o livro como o capítulo estejam preenchidos. Então, para eu fazer essa verificação, eu vou fazer o seguinte, ó, if not is null, ou seja, caso não seja nulo, ou no caso, se não é nulo, ele tem alguma informação. Not is null, qual que é o campo? me.txt livro end, e também o campo
not snu mi ponto, deixa eu só voltar e copiar certo, mi ponto txt capítulo den. O que eu estou fazendo? Caso o campo txt livro não esteja nulo e também o campo txt capítulo não esteja nulo, então eu vou fazer a navegação na web. Vou até colocar aqui um comentário, ir para o livro e capítulo indicado. Perfeito. Caso contrário, else, eu vou exibir uma mensagem para o usuário em msgbox e vou abrir aqui uma aspa e vou escrever o seguinte: o livro e o capítulo devem ser informados. VB exclamation para aparecer aquela exclamação, vírgula e atenção no título. Atenção, fecha aqui, aspas e fecho o if aqui, end if aqui embaixo. Perfeito. Agora vou salvar aqui para garantir e agora aqui, ó, onde eu vou navegar, né? Eu vou agora sim chamar o nosso controle de navegador para direcionar ele até o site, né? No caso até o livro e capítulo indicado. Então vou pôr o seguinte, ó, mi ponto ebw, que é o nome do nosso navegador, ponto navigate, ou seja, navegue até, e aí eu coloco aqui na frente, ó, não tem sinal de igual, é apenas um espaço e abre aspas e coloque o site. E o site é https:// é o mesmo site que nós incluímos ali no controle web browser, né, obviamente. Só que aí nós não vamos colocar tudo, pois nós vamos concatenar. Vamos colocar tudo, mas sendo concatenado e não o endereço completo, incluindo o link, os livros e capítulo, né? O livro e o capítulo. Você vai entender isso aqui na prática. Então, ó, bibliaonline.com.br aí nós vamos pôr aqui a versão que é ACF. Eu acho que essa é a versão. Deixa eu ver aqui no controle web browser. Olha só. ARC, pessoal. É a versão daqui, ó. Esse textinho aqui, ó. ARC que é a versão. Então vamos voltar para escrever a versão correta aqui, ó. É ARC. ARC. Aí uma barra também. Aí eu fecho aqui aspas. Agora nós vamos completar este link concatenando com o livro, com a sigla do livro, que vai vir aqui, ó, do campo txt livro. Então coloca aqui um e comercial para concatenar e mi.txt livro. Aqui na frente eu ponho um novo e comercial, outro espaço, abro aspas e ponho uma nova barra, pois após a nova barra nós vamos pôr aqui também o número do capítulo. E o número do capítulo está onde, ó? mi.txt capítulo. Dessa forma aqui, ó. Então eu tenho aqui a concatenação correta. Entre a versão da Bíblia temos uma barra e aí nós colocamos aqui o nome do livro, no caso a sigla do livro. Após uma nova barra aqui, ó, tá entre aspas, e novamente aqui nós incluímos o capítulo, né? E agora sim, o capítulo. Isso aqui, pessoal, já é o suficiente para funcionar como nós queremos. Então, ó, eu vou salvar aqui, vou minimizar aqui. Vamos fechar aqui e eu vou abrir aqui agora. Ó, abrir, ele vai carregar aqui o Gênesis capítulo 1, pois nós pusemos aqui para carregar automaticamente este livro. Perfeito. Agora, ó, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou por aqui o livro de Apocalipse, por exemplo, ó, AP, que é a sigla do Apocalipse, capítulo de número 3, por exemplo, e aí vou clicar em ir. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, foi, ó, Apocalipse capítulo 3. Eu posso ir em Mateus, ó, que é MT a sigla, capítulo 5 agora. E vou clicar aqui, ó, no ir. Vamos ver se vai. Ó, Mateus capítulo 5. Perfeito. Pessoal, eu quero apertar Enter e o botão ir já ser acionado. Então, para isso, ó, vou entrar aqui no modo Design.
e vou selecionar aqui o botão ir. E eu tenho esta opção aqui, ó. Eu acho que está em outra, se não me engano, isso mesmo, ó, outra. E eu tenho essa opção padrão. Padrão está como não, eu vou colocar como sim. Dessa forma, todas as vezes que eu clicar em Enter, estando com esse formulário aberto, esse botão aqui vai ser acionado. Perfeito. Então vamos testar se realmente isso vai acontecer. Abrir aqui. Note que ele vai carregar Gênesis, né? Ele não está respeitando o que está aqui ainda, porque ele só respeita após o momento que nós clicamos o Enter ou então clicamos no botão ir. Então cliquei Enter aqui e aí vamos ver o que ele vai fazer. Ó, foi Mateus capítulo 5. Perfeito, pessoal. Só que eu quero que ele mostre aqui o livro que está Mateus, eu quero que ele mostre aqui em cima também. E um outro detalhe, não é interessante para o usuário ele ter que estar lembrando aqui todas as siglas da Bíblia, né? Se ele é uma pessoa que tem maiores familiaridades com a Bíblia, tudo bem, mas se ele não tem tanta familiaridade, ele não vai conseguir entender bem essas siglas. Então é legal ele aqui conseguir ter uma caixa de combinação onde tenha todos os livros, ele selecione o livro e aí sim ele tem mais essa facilidade. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma caixa, vou alterar essa caixa de texto para uma caixa de combinação para que ela tenha todos os livros. Então vamos vir aqui, ó, modo design, novamente modo design. Na verdade, antes de entrar aqui no modo design, eu vou fechar aqui o formulário e a nossa caixa de combinação ela vai ser alimentada por uma tabela onde vai ter essa tabela vai ter uma coluna onde terá a sigla do livro, que é o que vai ser concatenado na URL, e também o nome do livro, que é o que vai ser apresentado para o usuário. Então vou criar aqui uma tabela, ó. Criar design da tabela. E aqui o primeiro campo da tabela eu vou chamar de abreviatura, pois na nossa caixa de combinação a primeira coluna vai ser a abreviatura que vai ser usada na concatenação do livro. E a segunda coluna vai ser o que o usuário vai enxergar lá na caixa de combinação, que vai ser o nome do livro. Então vou por aqui, ó, nome, underline, livro. Vai ser todos texto curto mesmo, não vou pôr aqui chave primária, pois é uma tabela simples aqui, né? Então vou clicar aqui em salvar e vou dar o nome dessa tabela de TBL underline livros. E ok. Ele fala que não tem chave primária, eu vou clicar aqui em não, pois eu não quero criar nenhuma chave primária para cá. Então vou fechar aqui agora e vou abrir aqui a nossa tabela. Agora, pessoal, nós podemos aqui, ó, escrever a abreviatura, por exemplo, Gênesis, ó. E o nome do livro eu posso escrever aqui, ó, Gênesis. Para quem é membro do canal, eu também vou disponibilizar esse arquivo aqui, ó, do Excel, onde nós temos todos os livros e as suas respectivas siglas. Então você que é membro do canal, você vai ter acesso tanto aqui à Bíblia, ao arquivo da Bíblia Online, como também esse arquivo aqui do Excel para que você possa fazer os seus testes aí. Então, ó, eu tenho aqui tenho duas colunas, uma coluna com o nome do livro e outra com a abreviação. Eu vou pegar aqui primeiramente a coluna que tem a abreviação, que lá na nossa tabela é a primeira coluna, né? Aqui está como segunda, mas na nossa tabela é a primeira. Então eu vou selecionar aqui, ó, o primeiro livro de Gênesis e vou arrastar até embaixo para selecionar até o último livro, que é Apocalipse. Ó, selecionei até Apocalipse, vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui no meu Axis. E agora eu vou apagar aqui, ó, esses dois que eu criei, esse livro que eu criei. E na abreviatura aqui, ó, eu vou clicar, ó, bem aqui na coluna da abreviatura e vou dar um Ctrl V para colar aqui todas as abreviaturas. E ele fala que vai inserir, ó, 66 registros. OK. Vou voltar na minha tabela e agora nós vamos selecionar os livros para colar os livros também. Então vou copiar a partir de Gênesis para manter a sequência correta e vou até Apocalipse, ó. Opa, vamos voltar, Apocalipse aqui, Ctrl C. Perfeito. Agora, ó, vou clicar aqui na coluna do livro e vou o nome do livro e vou colar. Então colei, ó. Ele vai falar que vai inserir 66 registros. Perfeito, é isso que eu quero. E agora nós temos aqui uma tabela que tem a abreviatura e tem o nome do livro.
aqui no nosso Axis. Perfeito, pessoal. Isso agora já é o suficiente para nós fazermos aqui as alterações que nós necessitamos. Então, aqui no modo design do nosso formulário FRM Bíblia, eu vou clicar aqui na caixa de texto, TXT livro, botão direito, e eu vou alterar para caixa de combinação. Beleza, ó, já se transformou aqui numa caixa de combinação. E eu já vou fazer o seguinte, eu já estou com a minha outra da folha de propriedades dessa caixa de combinação, né, que era uma caixa de texto, e vou alterar aqui, ó. Antes estava TXT livro, eu vou pôr para CBX livro, pois agora é uma combo box. Você só altera esse nome se você quiser, tá? Não é obrigatório, mas por boas práticas eu vou alterar para sempre eu entender lá nos nossos códigos que eu estou fazendo referência a uma caixa de combinação com essa abreviatura aqui. Beleza? Então precisamos ainda fazer outras configurações nessa caixa de combinação agora. Em formato, nós temos aqui, ó, o número de colunas está como 1 e eu quero duas colunas. Por quê? Porque a primeira coluna vai ter a sigla do livro, que é o que vai ser usada na URL, e a segunda coluna vai ser o nome do livro que vai ser exibido para o usuário. Então vou pôr aqui duas colunas. E a largura das colunas, ó, a primeira coluna vai ser a sigla do livro. Eu não quero que o usuário veja, então eu vou pôr aqui, ó, 0, a largura, ponto e vírgula aqui para pôr a largura da próxima coluna, e a próxima coluna eu posso utilizar inclusive a mesma largura da própria caixa de combinação, 4,5, né? Então vamos pôr aqui, ó, 4,5. Beleza? Pode colocar um pouco menos, que ele sempre vai ocupar aqui toda a largura, já que a primeira coluna está como 0. Perfeito, pessoal. A primeira coluna é 0 e lá no VBA o índice dessas colunas começa em 0. Então a primeira coluna é o índice 0 e a segunda coluna é o índice 1. Tá? Nós vamos precisar dessa referência no nosso VBA. Então vou clicar aqui em salvar, só para garantir. Dados. E como que nós vamos associar? Eu tenho aqui, ó, origem da linha, ó, e eu tenho que selecionar, no caso aqui, a nossa TBL livros. Perfeito. Agora sim, tá tudo certo, vou executar. E agora nós temos aqui, ó, normalmente aqui todos os livros da nossa Bíblia. Então preciso agora fazer as referências corretas no nosso VBA. Por enquanto não temos referência correta no VBA, pois está apontando para um campo chamado TXT livro e agora é CBX livro. Então vou vir aqui no botão ir, evento, e ao clicar aqui vamos fazer as alterações necessárias, ó. E é aqui basicamente. Eu vou primeiramente alterar aqui, ó. Caso não esteja nulo o TXT livro, não é mais TXT livro, e sim CBX livro. E aqui, ó, na concatenação, ó, mi.txt livro é também alterado para combo box, né, CBX livro. Apenas isso, vou clicar em salvar, vou fechar aqui também. Vamos abrir agora e olha só o que acontece. Agora eu posso selecionar aqui, ó, tanto um livro por aqui, ó, ou selecionar aqui na lista, ou eu posso começar a digitar. Se eu começar a digitar, por exemplo, aqui Marcos, ó, ele já vai filtrando, né, uma vantagem da Combo Box. Eu vou dar um tab aqui, eu preciso configurar aqui o controle de tabulação. Vou colocar aqui Marcos capítulo 14 e vou dar um Enter. Vamos ver se vai funcionar. Ó, Marcos capítulo 14. Então, perfeito, está funcionando e eu dei Enter, né? Ele já atendeu aqui como controle padrão aqui o nosso botão ir. Então, eu posso selecionar aqui também, tanto digital, vou para 1 Coríntios, capítulo de número 8. Vou clicar aqui em ir ou Enter, né? Tanto faz. Nós colocamos esse botão como padrão e já foi, tá perfeito, pessoal. Só que eu quero que ele já carregue, né? Porque o nosso formulário, quando carrega tanto o livro quanto o capítulo, ó, eles carregam aqui, ó, e não tem nada. Mesmo assim, a Bíblia ela está como padrão Gênesis 1 em 1. Então eu quero que ele carregue Gênesis 1, né, no caso. Então eu quero que ele carregue aqui na caixa de combinação livros já o livro de Gênesis e aqui o capítulo 1, pois é o primeiro que é carregado aqui. Então vou entrar aqui no modo design, ó. Vou vir aqui na minha caixa de combinação livros e eu tenho dados. Nós temos aqui essa opção, ó, valor padrão. E o valor padrão, pessoal, aqui eu tenho que passar, no caso, a primeira coluna, que é a que tem a sigla. Então a primeira coluna que tem a sigla, e qual que é o primeiro livro que eu quero que ele exiba, é o Gênesis, que tem como sigla NG. Então a primeira coluna aqui no valor padrão eu vou colocar NG, que corresponde ao Gênesis.
E o capítulo, ó, eu vou selecionar aqui capítulo, nós temos aqui ó, o valor padrão e eu quero o capítulo 1. Então, ok, vou salvar, vamos abrir aqui para ver. Ó, livro, Gênesis, já veio aqui com o Gênesis selecionado e capítulo 1. Perfeito, pessoal. Agora nós precisamos só arrumar a tabulação, pois depois de Gênesis, se eu clicar Tab, ele pulou aqui diretamente para o botão Ir. E nós precisamos que ele pule para o capítulo. Então, vamos fazer o seguinte. A ordem de tabulação vai ser... Esse campo aqui vai ser o primeiro, então aqui em outra, ó, da caixa de combinação livro, eu tenho aqui, ó, índice de tabulação está como 0, então perfeito, que é a primeira. E depois aqui o capítulo, ó, o índice de tabulação tem que ser 1, pois ele é o segundo. E por último aqui o botão ir. Então, ó, índice de tabulação 2. Então, ó, 0, 1, 2. Perfeito. E eu quero fazer mais uma configuração. Após atualizar o livro, a pessoa selecionar o livro aqui, eu quero que ele já pule para cá, para o nosso capítulo, né? Então, vou vir aqui no evento da caixa de combinação livro e após atualizar, ó, vou clicar nos 3 pontinhos aqui, construtor de código e ok. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte, mi.txt capítulo.setFocus, apenas isso. Selecionei um livro lá na nossa caixa de combinação, eu quero que ele já pule aqui para o capítulo. Então, vamos salvar, vamos ver agora como é que isso tá. Vou executar aqui. Abrir o Gênesis aqui, capítulo 1, perfeito. Agora, eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar aqui, Esdras. Ó, já pulou para o capítulo 1. Posso, Esdras 2, dê Enter aqui. E ele deve ir aqui para Esdras 2. Note que mesmo eu estou aqui em Esdras 2, pessoal, eu quero que... Deixa eu fechar essa notificação aqui do meu antivírus. Eu quero que aqui em cima, na barra de título, apareça o livro Esdras e o capítulo 2. Então, como que nós vamos fazer isso? Muito simples. Eu vou entrar aqui novamente no modo Design. E aqui no modo Design, ó, vou vir aqui no código do botão Ir, evento aqui ao clicar. E aqui no evento, ao clicar, o que eu quero fazer? Logo aqui abaixo da linha que nós fazemos a navegação, eu vou fazer o seguinte, ó, mi.caption, que é o texto que aparece em cima ali na barra de título do nosso formulário. Ele vai ser igual, abro aspas e escrevo o seguinte, na verdade, vamos pôr o seguinte, Bíblia online, Bíblia online, apenas isso. Vou dar um espaço aqui, vou pôr aqui um pipe, que é esse sinal aqui. Vou dar outro espaço, vou fechar aspa aqui, vou dar outro espaço, vou pôr um e-comercial aqui e vou pôr o seguinte, ó, mi.txt, aliás, mi.cbx, eu quero que apareça o nome do livro, cbx livro.column. Qual que é a coluna que aparece o nome do livro? É a coluna de número 1. Por quê? Porque a coluna 0 é a sigla, ela começa no índice 0, então a coluna 0 é a sigla e a coluna 1 é o nome do livro. Então põe aqui, ó, mi.cbx livro.column, abro parêntese, fecho e ponho aqui o índice, né, da coluna que eu quero, que é no caso o índice 1, para aparecer o nome do livro. Fecho parênteses, então vai aparecer Bíblia Online, o livro que está selecionado. Vou dar outro espaço aqui. Vou pôr aqui um i comercial para concatenar, abrir aspas. Vou pôr aqui um ponto final. Aliás, não vou pôr ponto final não, vou pôr aqui um espaço apenas. Novamente, vou fechar aspas. Ó, note que eu coloquei aqui uma aspa vazia para eu ter um espaço entre o nome do livro e aqui na frente ter também o capítulo. Então, mi.txt capítulo. Então, ele vai exibir aqui na barra de título do formulário o texto Bíblia Online. Aí vai mostrar esse pipe, vai dar um espaço. Aí vai mostrar o nome do livro selecionado. Vai dar um espaço, ó, que é esta aspas aqui com um espaço aqui. E o capítulo. Vamos ver se isso vai funcionar. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Abrir. Aqui ainda ele não mostrou porque não executamos o código do botão ir, mas nós podemos executar esse código do botão ir logo no momento que nós
abrirmos o nosso formulário. Tanto é que se eu clicar aqui em ir, ó, agora ó, ele já veio, ó, Bíblia Online, ó, Gênesis 1. Perfeito. Posso selecionar aqui ó, qualquer livro, por exemplo, Apocalipse 3. Vou dar Enter, ele já atualizou aqui, ó, Bíblia Online Apocalipse 3. E já foi para Apocalipse 3. Mas eu quero que, quando eu abrir meu formulário, ele já abra, já indicando, né, mostrando aqui como está. Então, vou entrar aqui no modo design do nosso formulário. E aqui eu vou selecionar aqui o botão ir novamente e ao clicar, ó, e aqui no botão ao clicar, eu vou selecionar o nome da sub do botão ao clicar, que é esse aqui, ó, Private Sub btn ir.click. Então eu vou selecionar desde o btn ir até o click. Não preciso selecionar aqui os parênteses. Então eu vou dar um Ctrl C. E agora eu já estou aqui mesmo, ó, eu tenho aqui o eventual abrir do formulário, que é Form Open. E após maximizar, ó, eu vou fazer aqui uma chamada para o evento clique. Então cal, espaço e colo o nome do evento clique. Perfeito. Dessa forma, ele já vai abrir e já com o texto correto ali. Então, vou dar um duplo clique aqui, ó. Já abriu normalmente, ó. Bíblia Online, Gênesis 1. E aí eu posso selecionar qualquer um aqui, ó, que eu queira, ó. Vou vir aqui para a 1 Crônicas, capítulo 7. E já atualiza aqui normalzinho também. Então, pessoal, se você já é membro do nosso canal, você vai ter acesso a este arquivo do jeito que está aqui. E também você vai ter acesso, inclusive, ao arquivo do Excel para você poder colar aqui tanto os livros, né, e as siglas. Por isso que eu primeiramente fiz aqui com uma caixa de texto, porque eu sei que tem pessoas que não são membros do canal, para elas terem acesso também a ter o desenvolvimento. Mas nada impede, se você não é membro do canal, existe várias e várias tabelas aí na internet, você pode pesquisar que vai ter uma lista com todos os livros da Bíblia, com as suas respectivas siglas. Mas tem que obedecer às siglas que esse site aqui, ele obedece para que possa funcionar. E eu já fiz essa comodidade para quem é membro. Espero que você tenha gostado. Eu vou só fazer mais uma configuração aqui, ó. Vou vir aqui em arquivo e em opções aqui, ó. Eu vou abrir aqui arquivo, opções, e eu vou querer que o nosso sistema, ó, ele tem, eu vou vir aqui em banco de dados atual e eu tenho o título do aplicativo, eu vou pôr aqui, ó, Bíblia Online em Axis, ok? E aqui eu tenho essa opção, formulário de exibição. Eu quero que ele exiba o nosso formulário que exibe a Bíblia. Para quando eu executar esse arquivo, ele já abrir automaticamente aqui o nosso formulário. Então, eu vou vir aqui, ó, formulário de exibição, FRM Bíblia. Seleciono aqui, vou dar um OK. O Axis vai me falar que eu preciso fechar e abrir novamente aqui. Então, eu vou fechar esse cara aqui. E agora eu vou abrir aqui, ó, nosso arquivo. Vamos ver se ele já abre, expandindo a tela e já tudo funcionando como nós queremos. Está carregando o Axis. O meu computador está um pouco lento, por esse motivo ele está demorando um pouco a abrir. Perfeito, ó. Abriu, ó, já expandiu toda a tela e já atualizou aqui, ó, Bíblia Online, Gênesis 1, e já veio aqui Gênesis capítulo 1, versículo Gênesis capítulo 1, né, no caso. Tudo certinho, pessoal. Carregou, tá tudo funcionando. Vou fechar aqui agora. Espero que você tenha gostado. Esse arquivo aqui vai estar disponível mais uma vez aqui para os membros. Ó, você vai ter acesso. Eu vou zipar esse arquivo aqui, Bíblia Online e livros. Tá? Depois que você copiar para dentro aqui da nossa tabela, essa tabela esse Excel aqui com os livros não precisa mais, tá? Ele não é obrigatório. Eu só estou mandando junto para facilitar a vida de quem é membro do canal, para apenas copiar e colar ali na tabela. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado. Espero também que você faça bom proveito, que você tenha aprendido de fato a utilizar o controle web, o novo controle web, né, que é o controle Edge que a Microsoft incluiu no nosso querido Axis. E eu tenho certeza que você vai ver o quanto que é interessante esse controle, e você vai ter também uma Bíblia aí útil que você vai poder utilizar com mais facilidade e encontrar e navegar pelos capítulos e livros da Bíblia. Não esqueça que eu tenho um sistema de controle de estoque bem completo que está com código fonte aberto, que eu vou disponibilizar aí
no primeiro comentário fixado e também na descrição aqui do nosso canal, além de eu ter também o meu curso de formulários desacoplados, que você tem acesso aí se você quiser também acessar este curso. E eu estou quase concluindo aqui o meu curso também, é um curso bem completo de Axis, com mais de 190 aulas, com mais de 45 horas de aulas gravadas. Eu estou já, todas as aulas estão concluídas, eu estou só terminando as edições para poder já disponibilizar esse treinamento, onde eu ensino a criar um sistema de controle financeiro pessoal, mas muito top, com muitos recursos de visualização bacana do Axis. Então, pessoal, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima videoaula.